início do nosso evento, peço por favor que coloquemos os nossos telemóveis em modo Nino Manjor, embaixador e chefe da delegação da União Europeia em Moçambique, digníssimos representantes do corpo diplomático em Moçambique, prezado professor Dr. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, prezada Itelvina Matus, líder do movimento ativista Moçambique, prezadas e prezados membros da sociedade civil, prezadas e prezados representantes da juventude moçambicana, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Sejam todas e todos bem-vindos a este que é o lançamento do projeto Sou Jovem, um projeto brilhante que visa capacitar e empoderar a juventude de tal modo que estes possam liderar e participar de forma significativa nos processos de democracia do nosso país. É com elevada honra que apresento o nosso presídio, que melhor do que eu irá nos apresentar de melhor forma este projeto que é feito de jovens para jovens. É com elevada honra que anuncio o nosso presídio, composto pelo diretor nacional da Plano Internacional, Gerald Magash, diretor executivo da CDT, professor Dr. Adriano Novunga, prezada líder nacional do movimento ativista Moçambique e o embaixador da União Europeia em Moçambique. Peço, por favor, uma fortíssima salva de palmas ao nosso. Gostava de convidar o nosso presídio para tomar os seus assentos no pódio, para que possamos digníssimo diretor da Plano Internacional Moçambique, professor Dr. Adriano Novunga, prezada líder do movimento ativista Moçambique
e Sua Excelência Embaixador da União Europeia a Moçambique. Gostava igualmente de reconhecer neste local a presença do Dr. Roy, que é o diretor para os assuntos da juventude na Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego. Uma salva de palmas, por favor. Apresentado o nosso presídio, passo agora a apresentar a agenda para este programa. Teremos a intervenção dos membros do nosso presídio, num primeiro momento, para a sessão de boas-vindas. Num segundo momento, teremos uma atividade cultural, uma peça de uma foto de família, seguida de um networking para fechar o nosso programa. Passo desde já para o momento de sessão de boas-vindas e gostava de pedir, com todo respeito, a intervenção do digníssimo diretor nacional da Plan International, Gerald Magashi. Por favor, uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Prezado Diretor Nacional dos Assuntos de Juventude, Sr. Roy Tembe, Sua Excelência Antonino Maggiore, da União Europeia em Moçambique, digníssimos representantes do Corpo Diplomático em Moçambique, prezado Viviano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, prezada Itelívia Mutusi, líder do movimento ativista Moçambique, prezados membros da sociedade civil, prezadas e representantes da juventude Moçambique, convidados, para desde 2006
e a uma das organizações líderes na promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, assim como a promoção da igualdade para raparigas e mulheres jovens, apoiando os seus benefícios a alcançar o seu pleno potencial com dignidade, respeito, oportunidade e segurança. O objetivo principal das intervenções da Plano Internacional é fazer contribuições significativas para que raparigas sejam protegidas das uniões prematuras e forçadas e das gravidezes precoces, tomando-se líderes no seu próprio processo de crescimento e desenvolvimento. Excelências, Moçambique está entre os 20 países com populações que mais crescem no mundo. Prevê-se que os 27,9 milhões de habitantes duplicam para 60 milhões até 2050, sendo que 55% terão menos de 25 anos. O rápido crescimento populacional criou uma pressão significativa sobre as infraestruturas sociais e sobre o setor de emprego no país, como resultados negativos, indicando sobre pobreza. Com uma idade média de 17,6 anos e alta taxa de fecundidade, o país já é um dos mais jovens do mundo. No entanto, o número de mulheres jovens e de homens jovens que na indicação de desempregados e sem acesso ao ensino também aumentou. O desemprego juvenil situa-se em 42,7%. Moçambique tem a sexta maior prevalência mundial de uniões prematuras e forçadas, com 53% das raparigas casadas antes de alcançarem os 18 anos e 17% aos 15 anos. Quase 2/3 das crianças abandonam a escola sem competências básicas de leitura e de escrita. Estes grandes desafios dificultam as possibilidades de os pais beneficiar das suas oportunidades demográficas. Apesar dos esforços coletivos para investimento no capital humano, para impulsionar o crescimento econômico e alcançar o desenvolvimento sustentável, em promover maior participação dos jovens nos espaços de diálogo e tomada de decisão, ainda há muito mais por fazer para criar oportunidades para a juventude moçambicana. A participação da juventude em espaços de tomada de decisão ainda ligeiramente significativa nos processos de desenvolvimento, para que as suas necessidades, interesses e direitos sejam tidos em conta e para que a juventude possa apresentar os seus pontos de vista e propor mudança de acordo com seus próprios meios e vontade nos assuntos que hoje impactam.
O projeto Sou Jovem vai permitir aos jovens a partilha de experiência e criar soluções para promover os seus interesses e direitos de forma organizada, de modo que suas vozes sejam ouvidas, participando consistentemente nos processos democráticos, baseando na confiança e na capacidade de se engajar entre si de forma significativa e inclusiva. Minhas senhoras e meus senhores, tenho a grande satisfação e entusiasmo que a Plane esteja a trabalhar em conjunto com os parceiros e todos os atores relevantes para que juntos, com os nossos esforços coletivos, consigamos providenciar os pacotes que a juventude precisa para liderar ações por e para jovens, seja conhecimentos e habilidades, apoio técnico, apoio financeiro, facilidade para conectar as redes de jovens, acesso aos mecanismos consultivos nos membros de decisão e oportunidade entre pares. Outro sim, com as competências, capacidades e agência reforçadas, os jovens serão agentes de mudança nas suas comunidades, nos seus distritos, nas suas províncias e, por fim, no país. Desta forma, serão capazes de defender e influenciar melhor os tomadores de decisão e desempenhar um papel catalisador, inspirando seus pares a agirem e liderarem a transformação social nas comunidades em que vivem. A designação Sou Jovem, Juventude liderar a mudança, não é por acaso. Temos a ambição de sensibilizar um vasto público de jovens e adultos para ativismo juvenil e a participação significativa dos jovens, promovendo atitudes, comportamentos e práticas positivas em relação aos jovens, destacando o papel efetivo dos jovens, particularmente das mulheres jovens, como agentes de mudança, através dos meios de comunicação social e de ações coletivas lideradas pela juventude a diferente nível. A coordenação com a sociedade civil, as partes interessadas do governo, a Secretaria de Estado de Juventude e Emprego em particular, a delegação da União Europeia e as representantes dos Estados-membros em Moçambique é fundamental para o sucesso desta ação, uma vez que esta foi concebida para aumentar a participação e capacitação dos jovens nos processos democráticos e na tomada de decisão. Ao mesmo tempo, o empenho e a apropriação por parte da juventude e das organizações lideradas por jovens é fundamental para garantir o sucesso das atividades e iniciativas lideradas pelos jovens que apresentam o cerne da ação. Para terminar, renovamos o compromisso da Plane Internacional de trabalhar com o governo, as organizações juvenis, as outras organizações de sociedade civil
e outros actos relevantes, dando o nosso contributo para impulsionar o desenvolvimento de habilidade, oportunidade, espaços seguros, inclusivos, para a participação dos jovens nos processos de desenvolvimento em Moçambique. Eu gostaria de dizer boa sorte a toda a equipa que nos vai conduzir neste nobre e desafiante jornada. Eu também sou jovem, absoluto. Muito obrigado, colega. É um programa de jovens. Peço uma fortíssima salva de palmas, por favor. Muito obrigada, digníssimo diretor nacional da Plan Internacional. Como raparigas, como jovens, nos sentimos honradas e honrados em saber que somos parte da vossa agenda e é parte da vossa agenda salvaguardar os nossos direitos e mais do que uma agenda, ações concretas estão a ser desenvolvidas para garantir que sejam alcançados estes direitos através de ações concretas como o desenvolvimento deste projeto Sou Jovem. Juventude lidera a mudança. Podem repetir comigo o lema deste projeto? Sou jovem. Juventude lidera a mudança. Juventude lidera a mudança. Mais forte, por favor. E é assim que vamos fazer esta mudança. Precisamos mostrar aos implementadores, aos cofinanciadores desses projetos que somos jovens e temos força, somos empoderados o suficiente para gerar essas mudanças. Vou agora pedir a intervenção do diretor executivo da CDD, professor Dr. Adriano Novunga. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam bem. Prezado Diretor Nacional dos Assuntos da Juventude, Roy Tem, a quem saúdo, Sua Excelência António Major, Embaixador da União Europeia em Moçambique, digníssimos representantes do corpo diplomático, prezado Dr. Gerard Magacho, Diretor Nacional da Plan Moçambique, prezada Itelvina Matus, líder do movimento ativista Moçambique, prezados membros da sociedade civil, prezados representantes da juventude aqui presentes, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, com todo o protocolo observado. Gostaria, não estou habituado a ler discurso, não é? Isso é um problema para mim. Mas Malana diz que tem que ler o discurso. Mas é um assunto ler discurso. Ok. O CDD, como sabem, é uma organização da sociedade civil com foco estratégico na catalisação do desenvolvimento democrático, direitos humanos e governação inclusiva. Tudo isso assente na agência da juventude. O CDD defende uma governação democrática responsável, que atende aos cidadãos, incluindo as comunidades menos favorecidas ou marginalizadas. O CDD contribui para a construção de uma sociedade resiliente, inclusiva, democrática e respeitadora dos direitos humanos. Também trabalha para proteger o espaço cívico e defender os defensores de direitos humanos. Excelências, Moçambique vive atualmente uma situação caracterizada pela deterioração dos indicadores de desenvolvimento humano e de governação, para além do cenário de conflito que tem como consequências a destruição de vidas humanas e bens materiais, insegurança e crise humanitária que, no seu conjunto, afetam mais a camada juvenil. O conflito armado, em particular, agudiza a mais
vulnerabilidade econômica e social da juventude, que se confronta com uma economia caracterizada por uma fraca capacidade de geração de emprego, condenando assim ao emprego e operações no mercado informal, que são de uma capacidade precária de assegurar uma vida condigna. Apesar de Moçambique ter experimentado um forte crescimento econômico nas últimas 2 décadas, o padrão de crescimento não foi inclusivo, deixando muitos moçambicanos para trás, mas, sobretudo, deixou para trás os jovens, a juventude. A pobreza caiu de 52,8% em 2002, 2003, para 46% nos anos 2014 e 2015, acompanhada de progresso no acesso a serviços de saúde e educação. No entanto, Moçambique continua entre os países mais pobres do mundo. Além disso, o crescimento econômico e a melhoria dos serviços têm se concentrado nos segmentos mais ricos da sociedade e nos centros urbanos, dificultando o progresso de Moçambique na obtenção de prosperidade partilhada. Consequentemente, Moçambique está entre os países mais desiguais da África subsaariana. A estrutura etária da jovem população moçambicana pode exacerbar a pobreza e a desigualdade ou contribuir para o desenvolvimento. Conforme mostram os dados do Banco Mundial, Moçambique tem uma das taxas de fertilidade mais altas da África subsaariana, conduzindo a uma das taxas de crescimento populacional mais rápidas da região. Só na última década, a população moçambicana aumentou de 41%, de 20 milhões para 29 milhões de pessoas. Assim, apesar da diminuição das taxas de pobreza, o número total de pessoas que vivem na pobreza aumentou. E sublinho, aumentou. Porque a fertilidade é maior entre os pobres, a pobreza e a desigualdade e entre as gerações tende a piorar. O país precisa de acelerar a transição demográfica e educar e empregar a sua população em idade ativa para colher o dividendo demográfico. Eu quero repetir esta parte, permitam. O país precisa de acelerar a sua transição demográfica, educar e empregar a sua população em idade ativa para colher o dividendo demográfico. Isto é importante. E estou feliz que temos aqui o ilustre Dr. Roy. Para se beneficiar deste dividendo, os jovens devem ser mais qualificados e enfrentar menos restrições para trabalhar produtivamente, especificamente as mulheres. Ao mesmo tempo, a economia precisa de ser capaz de gerar um número suficiente de empregos de qualidade, mas produtivos, para responder à demanda. Portanto, a própria juventude moçambicana pode desempenhar esse papel fundamental para Moçambique alcançar o dividendo demográfico. Mas tem que ser educada, educação escolar de qualidade. Excelências, os problemas e desafios apresentados demandam a existência de iniciativas sólidas e políticas que criem, de facto, um ambiente em que a juventude pode liderar a mudança. A juventude não é para ser incluída, é para liderar o processo. A juventude entende melhor os problemas do seu tempo, tem a melhor e mais alta energia e mais capacidade. Deixemos a juventude liderar. Através da sua intervenção no projeto Sou Jovem, o CDD pretende contribuir para o empoderamento dos jovens através de uma abordagem transformacional que compreende 3 níveis. A Academia de Liderança, que é um programa de capacitação que catalisa por meio de excelência no treinamento, habilidades, valores e atitudes
uma agência jovem de sucesso na condução de mudanças duradouras que contribuem para a coesão social. Os Youth Hubs, o meu colega Malona vai explicar com mais detalhe, mas são a área que faz a ligação entre a mobilização e o empoderamento e a tradução da liderança transformacional em ação que concorrem para o envolvimento e ação mais firme. Firme também em valores de ética e integridade dos jovens. E os Policy Dialogues, que são aquele espaço e fórum independente, concebido e liderado por jovens, para um diálogo construtivo com os decisores públicos, setor produtivo e a sociedade civil sobre as prioridades estratégicas, políticas de desenvolvimento, sua implementação e acompanhamento. O que estamos a dizer, programas bonitos, bem desenhados, se não adequada e implementados de forma inclusiva, com jovens no centro do processo decisório, não vão alcançar os resultados. Com o projeto Sou Jovem, esta abordagem será uma mais-valia para a prossecução do projeto, o objetivo de fortalecer as organizações juvenis para uma maior participação no espaço cívico e democrático em Moçambique. O CDD espera que o Sou Jovem seja o início de uma parceria frutífera com a Plano Internacional. E os nossos agradecimentos à União Europeia por uma parceria que já se prolonga há alguns anos e que ela possa continuar a crescer para que, em conjunto, podemos trabalhar para uma mudança de paradigma, onde nós vamos continuar, mas cada vez mais os jovens estão no centro, mas treinados, capacitados, não somente em conhecimento técnico, mas também em valores, em integridade e ética, para conduzirem com sucesso esta mudança transformacional, uma transformação que permite que todos possam participar e, dessa maneira, beneficiarmos do dividendo demográfico. Muitíssimo obrigado, meus caros. Nós aqui agradecemos, professor doutor Adriano Novunga. Sabemos todos que durante muito tempo a juventude foi excluída dos processos democráticos e de desenvolvimento no país, então seria impossível não reconhecer o brilhante trabalho que o CDD tem desenvolvido para garantir que os jovens liderem, os jovens sejam capacitados, suas vozes sejam ouvidas, alcancem seu máximo potencial e nenhum é deixado para trás. Nós aqui agradecemos ao brilhante trabalho da CDD, a doutora Adriano Novunga. Mas é um programa para jovens, então ninguém melhor do que uma jovem para nos dar o seu parecer em relação à juventude e em relação a esse projeto que está a ser desenvolvido para beneficiar a juventude. Peço uma forte salva de palmas à nossa líder, Idelvina Matussi. Prezado Roy Tembe, diretor nacional dos assuntos da juventude na Secretaria da Juventude e Emprego. Sua Excelência Antônio Machior, embaixador da União Europeia em Moçambique. Digníssimos representantes do Corpo Diplomático em Moçambique. Prezado diretor nacional da Plano Internacional, Geraldo Magash. Prezado professor doutor Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Prezadas e prezados membros da sociedade civil. Prezadas e prezados representantes da juventude moçambicana, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo protocolo observado. Como representante do movimento ativista Moçambique, primeiramente, gostava de agradecer por esta janela de oportunidades que está a ser concedida através desta notória parceria entre a Plano Internacional Moçambique e o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, cofinanciados pela União Europeia. Nós, os jovens, estamos bastante felizes com esta iniciativa,
pois acreditamos que por esta via teremos grandes oportunidades de ter acesso a espaços de diálogo, estar próximos dos tomadores de decisão e expostos às mais variadas oportunidades que o jovem precisa. Sendo um projeto de jovens para jovens, esperamos poder debater abertamente sobre temas que vão de encontro com as inquietações diárias dos jovens da nossa sociedade e ser capaz de encontrar as melhores soluções para as mesmas. Esperamos também que exista uma grande abertura para alinhamento de ideias entre jovens e troca de experiências constante através de um trabalho conjunto para podermos resolver os diferentes problemas, principalmente relacionados com a participação ativa nos processos de decisão. Através do projeto, gostaríamos que pudessem ajudar-nos com questões relacionadas ao empoderamento de jovens e organizações lideradas por jovens, capacitação em liderança ativa, abordar melhor questões adversas como advocacia baseada em princípios de direitos humanos, olhando mais para as mulheres jovens, promoção de igualdade de gênero, diversidade, inclusão, entre outros. Desde já, estamos muito ansiosos e com toda a energia para poder participar ativamente neste projeto. Mantemos as nossas expectativas bem altas ao rubro para podermos realizar as diferentes atividades que acreditamos muito bem que irão beneficiar-nos a médio e longo prazos, bem como abrir o caminho para que as outras gerações possam ter um modelo bem exemplar de como viver em sociedade e enfrentar os desafios que temos pela frente. Gostávamos que este projeto para jovens fosse um modelo para um jovem moçambicano e também gostávamos que pudesse ser um projeto tanto do jovem da zona urbana e também para o jovem da zona rural. Pois acreditamos que todos nós devemos ter as mesmas oportunidades para podermos lutar juntos em pé de igualdade pelos nossos interesses. Para terminar, em nome de todos os jovens moçambicanos, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de cá estar presente e desejar que tudo corra bem neste projeto, que de certeza irá responder aos nossos anseios e também poderá nos guiar para os melhores caminhos que nós jovens podemos seguir. Juventude lidera a mudança. Muito obrigada. Muito obrigada, nossa líder, Etelvina Matus. Nos sentimos representadas, representados com as suas palavras e partilhamos do mesmo sentimento de ansiedade pelo início do projeto e esperamos que este possa criar ao longo de todo o país mais Etelvinas. Muito obrigada. E peço mais uma forte salva de palmas à nossa representante, por favor. Para encerrar este momento de sessão de boas-vindas, gostava de pedir a intervenção de Sua Excelência, o Embaixador da União Europeia em Moçambique, Sua Excelência Antonino Mangior. Obrigado. Prezado Roy Tembe, Diretor Nacional dos Assuntos da Juventude, Secretaria de Estado para a Juventude, prezado professor Dr. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, prezado Dr. Gerald Magashi, diretor nacional do Plan Moçambique, prezada Etelvina Matusse, líder do movimento ativista Moçambique, membro da sociedade civil, Juventude Moçambicana. Senhoras e senhores, é com grande satisfação
que hoje estou aqui para oficializar o lançamento deste importante projeto Sou Jovem, a Juventude Lidera a Mudança. Porque, como já referi em outras ocasiões anteriores, a União Europeia quer trabalhar mais e melhor com os jovens no mundo inteiro e também, e particularmente, com os jovens aqui em Moçambique. Para orientar esta parceria com os jovens, a União Europeia lançou o primeiro Plano de Ação para a Juventude. O objetivo deste é muito claro: apoiar o empoderamento dos jovens e dar a eles as ferramentas e as capacidades necessárias para criar soluções para os desafios globais. A parceria com a juventude, especialmente na África, é muito importante porque como foi salientado, mais de 60% da população na África está abaixo dos 25 anos da idade. E em 2030, espera-se que a juventude africana constitua 42% da juventude global. E em Moçambique, 66% da população tem menos de 25 anos. Precisamos de jovens empoderados, envolvidos e comprometidos em criar as soluções para questões muito importantes que afetam o seu futuro, como, por exemplo, o acesso à educação, emprego e saúde, os conflitos armados, as mudanças climáticas, e o mundo digital e tecnológico, só para mencionar alguns. E eu quero salientar também que é importante como o governo de Moçambique está comprometido também no contexto da presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas a salientar o papel de jovens no contexto da paz ao nível global. Então, o projeto Sou Jovem responde muito bem aos objetivos do Plano de Ação para a Juventude da União Europeia, como os seus parceiros, e está inserido na iniciativa da Equipa Europa para Moçambique, chamada E-Juventude, em que a União Europeia e os Estados-membros vão investir nos 3 S: educação, emprego, empoderamento dos jovens moçambicanos. Através do projeto Sou Jovem, queremos construir uma relação com os jovens moçambicanos focada no seu envolvimento, empoderamento e capacitação. É muito importante, quero salientar isso, vamos criar um fórum de auscultação, Youth Sounding Board, para que os jovens possam fazer ouvir as suas vozes e estar envolvidos em todas as nossas intervenções, desde a planificação e monitoria das mesmas. Esta é uma iniciativa que começou na nossa sede com a criação de um fórum de auscultação de jovens, constituído por 25 membros de todas as partes do mundo. Então, temos esse fórum a nível global e vamos criar um fórum aqui também ao nível do Moçambique. Quando desenhamos as nossas intervenções em Moçambique, queremos saber as vossas opiniões, preocupações, desafios e propostas de solução para melhor definir as nossas prioridades e programas.
Você, jovens, são os verdadeiros agentes de mudança, como título do projeto de hoje. É por isso que queremos e precisamos ouvir vós, né? Pois acreditamos que a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão pode ouvir e conduzir o mundo para um desenvolvimento e um crescimento mais sustentáveis e inclusivo, tanto a nível social como político e econômico. Mas para que vocês possam agir de forma informada, é necessário que tenham acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para definir estratégias de ação e participar em políticas que respondam aos desafios que enfrentam. O fórum, esse fórum de auscultação, vai permitir que os jovens possam influenciar as ações externas e as parcerias internacionais da equipe Europa em temas como emprego, educação, ambiente e alterações climáticas, direitos humanos, democracia, paz e segurança, digitalização e tecnologia, inclusão social e gênero e saúde. Então, esse é um projeto muito ambicioso, mas é um projeto muito importante. É por isso que eu tinha muito interesse a estar aqui hoje, porque esse fórum vai ser um instrumento fundamental para ouvir vós, para ouvir os jovens. Porque não podemos dizer que os jovens têm que ser agentes de mudança e não dar a eles o poder de mudar as coisas. E por fazer isso, temos que ouvir vossas opiniões. Então, eu invito todos presentes e também vossos colegas a estar atentos a essa procedura para a criação desse fórum. E, claro, para a implementação do Sou Jovem, o programa de hoje, contamos com uma valiosa parceria do Plano Internacional e do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique. Dois parceiros incansáveis na promoção do empoderamento juvenil em Moçambique. A Plano Internacional e ao CDD e muita nossa gratidão em nome da equipe Europa por terem aceito este desafio. Para além deste projeto, a União Europeia, em parceria com os Estados-membros, desenvolveu uma ambiciosa iniciativa designada Global Gateway. Nós falamos todo o tempo dessa Global Gateway, que é a oferta ao país, a Moçambique, para construir sua autonomia estratégica. E a autonomia estratégica é baseada claramente também sobre o papel dos jovens. Portanto, nós trabalhamos sobre todos projetos de conectividade, em particularmente também para os jovens, e juventude eu mencionei também, e exatamente para melhorar o acesso a oportunidades econômicas e reforçar as capacidades dos jovens para impulsionar transições ecológicas e digitais em todo o mundo. A equipe Europa está mais do que nunca comprometida com os jovens moçambicanos e nos próximos anos, eu vou ficar 4 anos, então temos já bastante tempo, vamos focar o nosso apoio em áreas cruciais para o desenvolvimento de crianças e jovens: nutrição, educação e formação profissional, emprego, transição ecológica e agenda digital. Então, é muito gosto estar aqui hoje. Eu acho que é importante que não terminamos só com as palavras, mas também com ações concretas e
tenho uma vez mais salientar a importância desse fórum. Minhas colegas que estão aqui, Catarina, Débora, podem compartilhar com vocês mais informações, mas é um desejo muito forte para todos os jovens que estão aqui hoje para participar dessa iniciativa. Então, muito obrigado e muito bom trabalho a todos. Muito obrigada, Sua Excelência Embaixador da União Europeia Moçambique, Sua Excelência Antonino Manchior, pelo investimento na juventude. Como jovens, nos comprometemos a transformar este investimento em ações concretas, em liderança, em empoderamento e, o mais importante, em ações de réplicas para garantir que até os jovens que não serão abrangidos de forma direta a este projeto sejam abrangidos por nós jovens através de ações de réplicas. Peço uma salva de palmas para esta sessão introdutória. E para comemorarmos este lançamento, vamos agora a uma sessão cultural, a um momento cultural, e gostava de convidar ao nosso presídio para tomar os seus assentos por hora. Peço uma salva de palmas, por favor. E convidar os jovens para nos abrilhantar com uma peça teatral. Vamos lá, temos que saltar. Vamos chegar. Oh, os netos, bom dia. Vocês também querem declaração? Foi agora. Mas eu não vos entendo, pá. Vocês não sabem que chefe. Por isso é chefe, querem me meter em problemas. Eu estou fora do trabalho. Mas vocês quem vos mandou ir mexer em coisas que não podem mexer? Sinceramente, vamos fazer o seguinte: eles não querem nada comigo, então é melhor eles procurar o que fazer. Não acham assim? Vamos procurar o que fazer. Vamos procurar o que fazer. Façam isso. Vamos procurar o que fazer. Vamos procurar o que fazer.
Vejam só esses jovens, pá. Não tinham o que fazer. Sempre a mexer em coisas que não dava. Deixa eu botar. Pá. Manalu, é no jovem. Sabe, eu ser ouvido e existe uma jovens. já começaram, isso que eu dizer. Não, Margarida, existe uma política jovens. O Estado tem como escutar os jovens. Existe um lugar chamado SES, onde você apresentam vocês pessoas para serem resolvidas. E o representante é um jovem também. Exatamente. Nada, você se organiza. Nada. Você se organiza para vencer um Eu sofia assim, exatamente. não precisamos de nada. Não precisam de nada, de verdade. Manalu, E serão ouvidos, de certeza. também. Vamos para Então vamos ficar lá. Vamos para a sede. Agora vocês a lista. Eu que não sei explicar para vocês. Sim. Não precisa. Vamos chegar lá mesmo. Você não tem tudo em mente. Não vai esquecer nada da vamos dar. Vai chegar dizendo. Primeiro vamos falar daquela situação que aconteceu lá no bairro. Bom dia. É a secretária. Sim. Nós só queremos falar com o senhor. Já são para infelizmente, jovem. E caminhamos mais na distância. Eu não erro. Entrou Você sair, trabalhar com o Marcos. Vamos sair. Estou a dizer que o senhor Marcos não pode nos atender. Venha daqui a um mês. Sim. O senhor Marcos não poderá. Essa Bíblia sem ser muito estudar. Jovens. O que se passa, Marta? Essa Bíblia sem muito estudar. Maria Sofia disse que aqui íamos ser Não, mas não, ouvidos. deixa-me só. Sim, mas deixa-me só procurar aqui. É importante. Marta. Bom dia, jovens. Então, um de cada vez, vamos ser vivos, né? Podemos falar. Seguir. Passéis. Aqui está o Dr. Marcos. Podemos conversar e fizeram muito bem. Este é o lugar onde o jovem ganha poder, onde o jovem deve ser ouvido. Mas digam-me uma coisa: lá no vosso bairro não existem muitos jovens? Queria saber como atender os jovens. Senhor Marcos, Sim.
temos a igreja, tudo depois saímos. Não, Está dizendo, não sabemos. Não, o núcleo da igreja. Estou a falar do núcleo de jovens. Olha, nós temos delegações estendidas a nível nacional, nas províncias, nos distritos, um espaço que permite com que o jovem possa colocar as suas preocupações, um espaço que abre, um ambiente para o jovem estar lá discutindo os seus assuntos, as suas jovens. Nós estamos aqui para poder vos ouvir acima de povo, acima do jovem, é a povo do povo. Isso atrás do país. E todos os jovens que estão aqui estão convidados a aderir aos nossos serviços e nós estamos disponíveis a qualquer momento e a qualquer canto do país. O jovem é acima de tudo, a nossa prioridade. Qualquer canto mesmo. Certo? Então, só para continuar, conversa com os jovens, atende eles muito bem. Eu estou no meu gabinete. Qualquer coisa, eu estou. Então, vamos fazer isso aí, vamos criar núcleos para jovens lá no nosso bairro. Sim, vamos lá fazer juventude na liderança. Criar muito mais, sempre criar em núcleos onde terão discutir. Está bem, jovens? Muito obrigada, senhor Marcos. Vamos lá. Ouviram o que o senhor Marcos disse? A sua posição. Neste momento, então, peço para ir para a casa, podem ligar o mês. Muito obrigada, jovens, por esta brilhante apresentação. Esperamos que o Dr. Roy tenha se sentido representado pelo Sr. Marcos. E na nossa sessão de networking também poderá nos explicar melhor como é que funciona, como é que devemos nos dirigir à SEG e como é que é todo o procedimento para não termos que passar por esses constrangimentos que os nossos jovens passaram aqui. Vamos ter agora uma sessão para a apresentação do projeto e é neste momento em que iremos compreender melhor, afinal de contas, o que é que significa este projeto, quais são os seus objetivos principais e como é que nós podemos apoiar ou ser beneficiados por este projeto. Gostaria de convidar para o nosso pódio a doutora Nina Yengo, especialista de gênero da Plan International Moçambique. Uma salva de palmas, por favor. E para tomar o assento aqui à frente, o Dr. Américo Maluana, coordenador de programas de CDD. Uma salva de palmas para ele também, por favor. Muito boa tarde a todas. Boa tarde. Quando digo todas, eu sei que os homens ficam um pouco, sentem-se não cumprimentados, mas são todas as pessoas, então homens também sintam-se cumprimentados. Não sei se tenho a equipe técnica para ajudar com a projeção. Já está conectado, sim? Ok. Como bem disse a Rayman, o meu nome é Nina Yengo, eu sou especialista de gênero na Plan Internacional e vou passar a apresentar o projeto Sou Jovem. O projeto Sou Jovem tem como slogan Jovem a liderar, portanto, a mudança, o jovem lidera a mudança. E esta apresentação está dividida em dois, posso dizer assim, capítulos ou módulos. O primeiro é como é que nós vamos implementar, portanto, este projeto, a sua metodologia e também como é que está estruturado em termos de objetivos, grupo-alvo e também informação do modo geral do próprio projeto. Este é um projeto de jovens para jovens e o que nós vamos fazer é trabalhar a nível nacional por um período de 3 anos. Portanto, o projeto iniciou
possivelmente o lançamento é hoje, fevereiro, e tem um período, portanto, de 3 anos até 2026, e tem um orçamento de aproximadamente 1.496.853 euros, então é cofinanciado pela União Europeia e é plano internacional. O projeto tem 4 pilares, e cujo objetivo é empoderar os jovens a participar nos processos democráticos em Moçambique, e para tal nós vamos trabalhar com campeões de mudança, que serão treinados, serão jovens das associações que serão treinados para fazerem a mudança, portanto, a nível das suas comunidades, das suas associações. Vamos também realizar pesquisas informativas que vão orientar a implementação do projeto e também vão ajudar no processo de advocacia. Vamos também trabalhar na disseminação de experiências lideradas por jovens, e vamos ter também este que é o Youth Sounding Board, ou este espaço, este fórum de consulta. O grupo-alvo do projeto são, portanto, jovens dos seus 18 a 35 anos, e temos como beneficiários diretos, serão alcançados 6.625 jovens, dos quais 60% serão mulheres, mas o projeto terá um impacto final em termos de alcance de 26.580 pessoas. E será feita, portanto, nesta abordagem que aqui podem ver. Vamos trabalhar com o Youth Sounding Board, que é este fórum de consulta. Também temos a componente de organizações e associações juvenis, temos também a componente de campeões de mudança, temos também outras partes interessadas que vamos engajar, que são pessoas-chaves, com o qual vamos trabalhar a nível da União Europeia em Moçambique, a nível da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, a nível do governo, sobretudo com a Secretaria do Estado para a Juventude. Vamos trabalhar também com outros artistas, vamos trabalhar com jornalistas, vamos trabalhar com pessoas que são, portanto, influenciadores, e vamos também trabalhar com outros jovens que não estão, portanto, são aqui todos mencionados. Eu passo a explicar um pouco a metodologia do Youth Sounding Board, ou este fórum de consulta, não é? Portanto, o projeto Sou Jovem vai criar este fórum de consulta para trazer as vozes, as necessidades, os interesses e direitos dos jovens para os centros dos processos decisórios da União Europeia em Moçambique. Como o embaixador bem mencionou, que esta é uma agenda da União Europeia e já está sendo desenvolvida em vários países. Então, aqui em Moçambique também vai ser, portanto, implementado este fórum de consulta, e será um espaço estruturado para promover um diálogo e troca de ideias, não é? Pontos de vista e conhecimento entre a juventude e a União Europeia, bem como os seus Estados-membros aqui em Moçambique, para uma relevância contínua e também para uma programação, portanto, vai apoiar na programação da própria União Europeia. Este Youth Sounding Board, ou este fórum de consulta, poderá ou servirá de conselho para as ações da União Europeia em Moçambique sobre os tópicos relacionados com a educação, emprego, empreendedorismo, digitalização, direitos humanos, democracia, crescimento sustentável, mudanças climáticas, dentre outros temas. Então, este fórum será criado, portanto, para que os jovens possam trazer aquilo que são as suas reais preocupações, aquilo que são as suas reais necessidades para a mesa de discussão, portanto, a nível da União Europeia. Além disso, estes mesmos membros deste fórum consultivo terão oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal como jovens que lideram a mudança. Então, está previsto que sejam 20 membros, dos quais 60% sejam mulheres. Como sabemos que, infelizmente, as mulheres não têm tido muita oportunidade, então o projeto vai trazer as mulheres também numa percentagem um pouco mais elevada que os homens, que é para criar também um pouco de interesse, participação, e também ouvir um pouco mais as necessidades das mulheres.
O primeiro passo para a criação deste fórum será, primeiro, a publicação. Então, esta informação será divulgada a informação sobre a participação para ser membro deste fórum consultivo, e vai-se receber as candidaturas, e essas candidaturas serão selecionadas para que os membros façam parte deste fórum. De seguida, depois de serem selecionados os membros, serão realizadas formações, não é? Capacitações aos membros em várias áreas, como aqui acabei de mencionar. Falamos de democracia, falamos de emprego, falamos de mudanças climáticas e outros assuntos que são de interesse do projeto. Então, esses jovens serão, portanto, treinados ou formados, irão providenciar, portanto, monitoria, receberão monitoria e também mentoria. Depois de serem formados, eles vão desenvolver um plano de ação, vão desenvolver uma estratégia de implementação, também irão desenvolver um plano de ação que é do Youth Sounding Board, ou deste fórum de consulta, e a União Europeia Moçambique usará este fórum para fazer, portanto, as consultas sobre assuntos que estão relacionados com jovens. Estes jovens também farão conferências, farão eventos, serão feitas várias visitas, farão também, serão ligadas também com associações e redes juvenis para a partilha de informação, para a partilha de boas práticas e também nesta criação, nesta modalidade também de uma abordagem mais de plataformas digitais que os jovens possam comunicar-se de forma mais rápida. Para além do Youth Sounding Board, também serão realizadas pesquisas. Estas pesquisas serão lideradas por jovens e o objetivo das pesquisas é informar, portanto, para dar mais informação e vai orientar o processo da advocacia, não é? E comunicação e produção de evidência, portanto, daquilo que são as necessidades dos adolescentes e jovens. E também estas pesquisas, portanto, vão ajudar, portanto, a desenvolver documentos orientadores, posicionamentos, e que serão, portanto, divulgados a nível das organizações da sociedade civil e outras partes interessadas, que serão o governo, as organizações da sociedade civil, a própria União Europeia, dentre outros. Também, depois das pesquisas, também serão realizadas reuniões de diálogos com as partes interessadas, que é para poder, portanto, apresentar aquilo que foram os achados das pesquisas e também as recomendações. Durante o percurso, portanto, do projeto, nos 3 anos do projeto, serão realizadas 2 pesquisas informativas. Depois o projeto tem também uma outra componente, que é a componente de campeões juvenis, não é? Que o objetivo da criação destes campeões juvenis é que eles sejam membros das associações lideradas por jovens e que serão formados para inspirar outros jovens na mudança de comportamento. Este é um pilar que será implementado com o nosso parceiro CDD, e para isso eu passo a palavra ao meu colega Américo, que vai explicar melhor como é que esta abordagem vai, portanto, acontecer, ou como é que será implementada. Obrigada. Bom, muito obrigado, Iana. Meu nome é Américo Maluana, também sou jovem e quero contribuir para que a juventude lidere, de fato, a mudança. Conforme a colega Iana esteve... Yengo, muito obrigado, Yengo, pela correção. Conforme esteve a apresentar a colega Nina Yengo, há uma necessidade de definir os atores que vão permitir a catalisação da mudança. E o contributo do CDD neste processo é justamente através da criação de mecanismos de catalisação da Agência da Juventude para que ela possa, de fato, assumir o seu papel como agente de mudança. Portanto, a questão que se coloca é como é que será este processo. Portanto, o que nós vemos é que os campeões juvenis, que serão membros das organizações e associações lideradas por jovens, passarão por um conjunto de treinamentos, porque o que se verifica é que, apesar de existirem um conjunto de associações
a nível nacional que advogam pelos direitos ou pelos interesses da juventude, há um déficit de conhecimento, há um déficit de capacidade. Portanto, a intervenção dos parceiros nesta iniciativa vai permitir suprir esse déficit, tornando-os, de fato, agentes de mudança. Isto vai implicar não apenas atividades de capacity building, mas também apoios financeiros para que estes jovens possam liderar iniciativas de impacto nas suas comunidades e isso possa catapultar ou propiciar a ação. Portanto, serão formados jovens e estes jovens terão a missão de formar outros jovens, de modo a permitir que o conhecimento não esteja num silo e ele seja passado por muitos outros jovens. Em termos de alcance, espera-se trabalhar com cerca de 45 organizações ou associações juvenis. Este número de 45 foi dividido tendo em conta o contexto regional. Portanto, falamos de 15 jovens, 15 organizações de jovens a nível da região sul, 15 a nível da região centro e 15 a nível da região norte. Portanto, como é que este processo será feito? Naturalmente, será necessário selecionar as organizações lideradas por jovens para que possam levar a cabo o conjunto de ações que os parceiros irão desenvolver ao longo do processo. Isso vai implicar, naturalmente, um trabalho de mapeamento para identificar aquelas organizações que, de fato, trabalham e contribuem para o avanço dos direitos da juventude. Em termos concretos ou em termos específicos, os campeões juvenis como agentes de mudança que passarão por atividades de capacitação e empoderamento para que possam transformar transformar as suas ideias em ação, passarão por formações através da Academia de Liderança. Conforme o professor Adriano Novunga fez menção, o CDD tem 3 abordagens fundamentais na sua abordagem transformacional para os jovens, passa a redundância. Primeiro temos a Academia de Liderança, que abrange jovens com um certo nível de compreensão dos fenômenos políticos, sociais e econômicos. Por outro lado, tem os centros de jovens, ou os GeoFabs, que abrange jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 29 anos. Portanto, a partir do empréstimo que o CDD poderá fazer da sua abordagem, estes jovens serão formados em diferentes competências, mas sobretudo em liderança juvenil, para que estes mesmos jovens, após o conhecimento adquirido, possam prover formações aos seus pares nos seus distritos e gerar mais impacto, aumentando naturalmente o alcance. Estas atividades vão implicar igualmente a realização de workshops sobre igualdade, diversidade e outros temas de interesse da juventude, bem como debates sobre democracia e boa governação. Nós estamos cientes do contexto eleitoral que se avizinha, portanto, julgamos que o projeto vem em momento oportuno, de modo a contribuir para a consciencialização dos jovens, não apenas para a participação eleitoral, mas para a participação política dos jovens, no sentido de esta não se circunscrever apenas nos processos eleitorais, mas que estes influenciem, de facto, o dia a dia da governação através de diferentes atores, sobretudo a Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego. Para além dos pacotes de formação que serão providenciados em diferentes modos, os parceiros irão implementar um conjunto de atividades, irão apoiar financeiramente as organizações lideradas por jovens para que estes apresentem propostas de impacto juvenil em diferentes temas de interesse político, econômico e social. E este processo será feito de forma transparente e participativa, de tal forma que serão convidados os jovens a apresentarem propostas de projetos para que possam ser avaliados através de comitês que serão criados, de modo a aferir os projetos que mais terão impacto potencialmente para os jovens. Para além de dar este apoio financeiro aos jovens, será feito um acompanhamento, não apenas técnico, no sentido de permitir que os jovens tenham as bases necessárias para implementar as iniciativas, mas também uma orientação para que tais iniciativas sejam sustentáveis e alcancem os seus objetivos. Espera-se, de forma geral, que sejam dadas cerca de 12 subvenções aos jovens. E assumindo que as atividades serão feitas em contextos geográficos circunscritos, há uma necessidade de aumentar o nível de alcance destas mesmas iniciativas. Por isso, os parceiros terão um cuidado muito particular em atividades de disseminação das iniciativas lideradas por jovens. Isso vai ser feito através
das lições, da partilha das lições aprendidas e boas práticas das intervenções para permitir uma maior visibilidade do ativismo juvenil. Isso será feito através da comunicação social e outros eventos de advocacia. Para tal, conta-se igualmente com o apoio particular dos jornalistas, dos atletas e dos influenciadores digitais que possam contribuir no desenho de retratos positivos para a juventude. Outras atividades lideradas pelos jovens vão implicar competições, campanhas nacionais de advocacia e interações com a mídia para permitir que tais ações tenham maior visibilidade. E numa perspectiva de sustentabilidade, ao longo do processo de implementação do projeto, será criada uma plataforma de partilha de experiências para os jovens, que será depois incorporada nos instrumentos existentes no Centro para a Democracia e Desenvolvimento, mas também na PLAN, para que, fim do projeto, os jovens continuem partilhando as experiências de engajamento com outros jovens, contribuindo naturalmente para um maior impacto das nossas iniciativas. Ditos estes elementos, resta-nos agradecer e mostrar a nossa abertura para questões que sejam dignas de esclarecimentos da nossa parte. Muito obrigado. Importa referir que o CDD está muito ansioso com esta parceria com a PLAN. Espera que dela surjam outras parcerias que tenham a juventude como centro da sua ação. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Plano Internacional e CDD, que são os implementadores deste projeto. Tal como foi referenciado, teremos agora um momento, uma sessão de perguntas e respostas para esclarecermos o que não ficou claro durante a apresentação dos nossos dois oradores. E é só levantar a mão para uma questão de organização. Peço, por favor, que digam o nome e a organização. Boa tarde a todos. Já se falou de todas, então de todos. Meu nome é Didar Guerra, sou presidente do Conselho Nacional de Voluntariado. Primeiro, parabenizar o CDD e a Plan International por essa brilhante iniciativa e também a União Europeia por ter abraçado a mesma. Acho oportuna, gosto muito da ideia de aproveitar, ou melhor, não deixar para trás a questão do momento eleitoral, que logicamente se avizinha, são 2 anos pela frente, e faço votos para que o projeto tenha os melhores resultados possíveis. Agora, eu olho para esse projeto como sendo algo parecido com o que também nós estamos a idealizar. Nós, no Conselho Nacional de Voluntariado, à luz do nosso plano 2023-2026, prevemos alguma coisa que nós chamamos de Centro de Promoção do Voluntariado, que também são unidades de promoção de boas práticas na área de voluntariado. Nós, no voluntariado, o nosso foco mesmo é fazer as coisas, mas também falando, logicamente, que as pessoas vão melhor se orientar para fazer melhor. Agora, a questão é a seguinte, até que ponto a vossa iniciativa está aberta a acolher iniciativas que possam eventualmente reforçar essas competências dos jovens para o fazer? Nós, no voluntariado, advocamos muito, ou somos muito por uma cidadania participativa, mas do ponto de vista de ações concretas no terreno. Então, nós estamos preocupados com a questão dos jovens no contexto das mudanças climáticas, mas, sobretudo, dotar os jovens de competências para que possam fazer uma melhor resposta quando essa ameaça existe, da organização das pessoas, mas também intervenções no momento concreto, onde deve se fazer na questão de busca e salvamento. Bom, não estou a forçar necessariamente que o projeto se desvia para lá, mas o questionamento é esse, é para termos uma perspectiva de modo a evitar a duplicação de esforços e, acima de tudo, olhar para essa iniciativa, se calhar, como uma oportunidade para nós começarmos a fazer o que estamos a idealizar. Então, até que ponto a vossa iniciativa está aberta para poder se conectar a outras iniciativas que, se calhar, têm abordagens um pouco diferentes, mas que, no final do dia, estamos a falar do mesmo jovem. Obrigado. Antes da próxima intervenção, vamos receber agora apoio do Dr. Luís Quadro, que é o gestor-geral do projeto da Plano Internacional, para moderar este momento de discussão de perguntas e respostas.
Muito boa tarde. Eu chamo Eugênio Maposse e estou aqui em representação da cooperação alemã, o programa Pro Educação. Primeiro queria saudar os mentores desta iniciativa, porque de facto para conduzirmos mudanças precisamos de saber para onde é que estamos a conduzir estas mudanças. E como foi bem referido aqui pelo professor Novunga, às vezes corremos o risco, como jovens, de quando promovemos essas mudanças, sermos confundidos com arruaceiros, como aconteceu naquela peça que acabamos de ver. Eu, como disse, queria saudar a iniciativa. O programa em que eu estou a trabalhar apoia a educação básica e apoia a educação profissional. E neste momento, e eu quero também salientar esta coincidência, o nosso programa também é 2023-2025, então significa que as possibilidades de alinharmos são maiores, mas eu queria dizer que o nosso programa, numa das componentes, está a trabalhar para o fortalecimento das políticas ao nível dos decisores, tanto ao nível do SEG, como ao nível da Secretaria do Estado do Ensino Técnico. E a nossa perspectiva é conseguirmos que estes dois intervenientes que definem políticas, bem como os parceiros de cooperação, possam estar alinhados quando forem a decidir sobre o que é que vai acontecer ou as políticas que temos que seguir. Por outro lado, como disse inicialmente, nós também apoiamos todas essas iniciativas que foram mencionadas. O nosso foco também é dar educação, dar formação profissional, sobretudo assegurar que estes jovens que estão a ser formados conseguem emprego ou procuram, têm capacidade para produzir as suas iniciativas, mas, sobretudo, assegurar que esses processos todos de formação estão bem alinhados com o setor privado. Então, o que eu queria apelar a estes jovens todos que estão aqui, as organizações juvenis que estão aqui, é, se for possível, podíamos nos conhecer melhor, nos juntarmos e ver se podíamos fazer um networking que permitisse que nós também pudéssemos dar o nosso apoio. O nosso programa também fornece apoio técnico e também fornece apoio financeiro. Portanto, nós, como GIZ, neste programa, estamos abertos para nos juntarmos a essas iniciativas e podermos dar a nossa mão para ver se encaminhamos a juventude para esta mudança. Sabem que a Alemanha tem uma política feminista, então é nossa preocupação também o empoderamento da mulher, e esses números que apresentaram também encorajam-nos. E muito obrigado. Sim, boa tarde. Serei bastante resumido para que possa intervir, desculpa. Meu nome é Mickson dos Milagres, eu sou jovem moçambicano, cidadão comum, ativista numa associação de nome Cunhanha, uma organização comunitária de base. Eu, na verdade, só tenho primeiro a dizer que sinto-me maravilhado em saber que a Plano International e a CDD constroem uma parceria pró-jovem bastante produtiva, por conhecer
aquilo que é a maturidade e a responsabilidade destas duas organizações. Eu penso que se eu fosse o MC, ia pedir que houvesse uma salva de palmas, mas como não sou, por favor, não façam isso. Por outro aspecto, eu queria só perceber, do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio democrático dentro destas duas plataformas que eu não percebi muito bem. Confesso que é uma questão de percepção. É mesmo para aprendizado. Primeiro eu quero perceber dentro este grupo de 20 jovens, se puder ser um bocadinho mais, explicar como é que isto irá funcionar, como é que irá se implementar uma democracia de voto, provavelmente num contexto de 20 elementos. Eu penso que estamos habituados a falar de 20 mais 1, 10 mais 1, por causa da questão de voto, mas eu não percebo, só quero aprender. A última questão é mesmo perceber como é que esta questão da dimensão geográfica destas organizações abrangidas, tendo em conta aquilo que é o horizonte populacional da zona centro, sul e norte. Temos a impressão de que, por exemplo, na Zambésia só tem o dobro da população de algumas províncias nossas. Como é que este número de 15 organizações por província irá refletir uma cobertura equitativa dentro do contexto geográfico do país? Muito obrigado. É só isto. Digo mais uma vez, só são questões de aprendizado. Obrigado. Alô? Este fala. Posso? Bem, enquanto chega o microfone, a minha questão é muito simples. Antes de mais, eu sou Sebastião Mutice, portanto, sou colaborador da AMODEFA, Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família. Bem, a minha questão prende-se primeiro pelo facto de este não ser o primeiro programa no país que vai atingir os adolescentes e jovens. E também pelo fato de não ser o último. Portanto, é também mais um programa tão importante, tanto quanto os outros, que vai alcançar os adolescentes e jovens. E a questão é única e simples. De que forma o Sou Jovem comunica com os outros programas ligados à juventude no nosso país? De que forma veremos, de que forma se vê a ligação, a complementariedade com os outros programas também ligados à juventude? E paro por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou Vladimir Nomier, venho do Ministério do Gênero e Criança e Ação Social. Bom, foi tão mal ter aparecido já no fim das intervenções, mas o colega que me antecedeu da Modefa já superou algumas coisas. Na verdade, o que eu levantava aqui é: nós sabemos que há muitas iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo governo, como Emprega, Eu Sou Capaz, entre outros. Como é que será feito este alinhamento, tendo em conta que a juventude é a massa pensante, é a massa que carrega todo aquele que é o futuro que o país espera? Acreditamos nós que este projeto a ser lançado, o jovem a liderar a mudança, não só se olhe para o lado político, mas olhar mais para aquelas que são as grandes preocupações da juventude, que estão ligados à sua inserção na sociedade, para que este jovem não venha a aderir outros comportamentos ou porque está sendo desviado por algumas influências. Uma outra questão é que, dado que a parte feminina
ao nível da juventude, representa a maior parte desta população moçambicana e também sabemos que a nossa pirâmide é mais larga por parte da juventude. Gostaria aqui de sugerir que, ao abraçarmos estas iniciativas de incentivar a juventude para que tenha uma visão de mudança, é preciso que olhemos a aplicação correta. Falamos aqui dos 6.000 jovens a ser abrangidos, se não estou em erro. Me parece ser muito pouco, mas também estou aqui a trazer um desafio de uma abrangência nacional, tendo em conta a representatividade que o colega que me antecedeu falou bem isto, porque há jovens que, de alguma situação, que têm sido excluídos por causa da sua condição física. Me refiro de jovens com deficiência, seja ela visual ou até deficiência auditiva. Como é que será o processo de inclusão deste grupo? Obrigado. Temos tempo para só mais uma. Muito obrigado. Obrigado, Rema, pelo conselho. Vou ser sintético à maneira de jovem. Obrigado por este projeto bastante importante. Minha preocupação, nem seria preocupação, se calhar um acréscimo ao Luís e a toda a equipe que estará a trabalhar com o projeto, na componente de apoio às organizações juvenis. É importante percebermos que em Moçambique temos uma rede extensa de organizações juvenis. Se vamos querer dar apoio, e nós, organizações juvenis, meu nome é Nélio Sunguza, venho da IFUN, Associação de Estudantes Nélios Universitários de Moçambique. Então, o maior desafio que nós temos hoje em dia é não termos, se calhar, uma capacidade forte e sólida de gerir as nossas organizações. As organizações são geridas especialmente por nós. Então, não sei se está lá dentro, se não está, que pudesse colocar aqui habilidades de gestão, que se colocasse aqui a componente de ensinar esses líderes juvenis a organizarem e gerirem melhor as organizações juvenis. Isso vai permitir com que a componente que Nina estava aqui a falar, da sustentabilidade, os outros também falaram, se observe. Porque depois que o projeto seguir, e mesmo quando o projeto estiver a ocorrer, haja capacidade para que esses jovens possam ter relações com outros parceiros. É uma realidade, eu acho que o Luís vem deste lado, sabe muito bem do que eu estou a falar. E quanto à questão das plataformas, eu ouvi a Nina dizer que criar-se-ão algumas plataformas. Queria perceber como é que será feita a ligação com as outras plataformas juvenis. Os outros perguntaram dos programas, mas eu estou a perguntar das plataformas que já existem. Na praça, Movimento Ativista, o CNJ, CNV, iPhone e tantas outras que andam por aí. Então, como é que será? Será que precisamos criar novas ou potenciar as que existem e dar capacidade para que elas possam operar? É muito por isso, e agradecer também à União Europeia por abrir esse espaço para este fórum, este board, que é uma experiência que já acontece em muitos países do mundo e chegou aqui em Moçambique, acho que não é tarde, então vamos aprender com ela e se calhar também aprendemos a contribuir e aprendemos a tomar parte como decisores. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e todos pelas questões. Neste momento gostava de devolver a palavra aos nossos oradores e clarificar que, na verdade, o Dr. Luís pode ir a ajudar a responder essas questões. Desculpa. Sim, ele pedia para falar, tinha aqui um contributo, uma dúvida. O meu nome é Alexandre Mati. Sou presidente da Associação Jovem dos Surdos de Moçambique. Gostei de ver o projeto. Nós, os surdos, temos muitas dificuldades. Dificilmente alcançamos projetos. Nós usamos a língua de sinais para nos comunicar.
temos muita dificuldade com as pessoas que não sabem língua de sinais. Então, queria saber como é que podem nos ajudar, vocês que não entendem língua de sinais, para conseguirmos alcançar certos projetos. Porque tem sido difícil ter projetos se tratando devido ao problema da comunicação. Então, a minha questão é essa: como podem nos ajudar, sendo nós surdos, que usamos língua de sinais, e vocês desse lado que não entendem a língua de sinais? Obrigado. Mais uma vez, e agora sim vou ver a palavra para os nossos oradores para o esclarecimento dessas dúvidas questões. Obrigada por estas. Alguns foram comentários, outros foram mesmo questões. Em termos de... não tivemos tempo aqui de consertar, mas eu vou responder algumas e passo os meus colegas também vão responder. Tivemos uma questão que estava relacionada com integração, ou como é que iremos receber, ou como é que o projeto irá receber outras iniciativas. Eu penso que a Américo aqui mencionou que o projeto terá algumas subvenções, são 12, e que as associações de jovens poderão candidatar-se para poder, portanto, fazerem parte ou receberem essas subvenções e continuarem a realizar as suas atividades. A questão sobre como é que são vistos os jovens, que foi feito pelo senhor da cooperação alemã. Bem, é importante treinar os jovens e o projeto prevê também treinamentos dos jovens, serão treinados em várias áreas do interesse do projeto e não só. Eles também vão fazer uma advocacia baseada em evidências, portanto vão realizar pesquisas, pequenos estudos para informar o projeto e também para poderem trabalhar, portanto, com evidências daquilo que de facto são as necessidades e as preocupações dos jovens. Em relação ao fórum consultivo ou Youth Sounding Board, serão 20 jovens, como mencionei. Estes jovens vai-se lançar, portanto, a candidatura e estes jovens poderão se candidatar a nível nacional, não será apenas para Maputo, mas o lançamento da candidatura será feita, portanto, a nível nacional. E passaremos para um processo de seleção e depois de seleção, o treinamento e portanto, que será esse espaço de consulta, portanto, para a União Europeia, para a tomada de decisão, portanto, nos processos de tomada de decisão da União Europeia, nos temas que estão, portanto, ligados aos jovens. Também tivemos aqui uma questão sobre de que forma é que os jovens, portanto, como é que este projeto vai estar interligado com outros programas ou com outras atividades. Aqui também foi mencionado que vamos trabalhar com 45 associações a nível nacional. Então, o projeto vai, portanto, estar interligado desta forma, mas também não só. Teremos um trabalho, portanto, usando as plataformas digitais, que também vai apoiar a comunicação entre várias associações e vários jovens. Eu passo para os colegas para responder a outras questões que foram aqui colocadas e reforçar também as que já iniciei, portanto, a resposta. Obrigado. Obrigado, Nina. Eu gostava de responder primeiro a questão colocada por um dos nossos participantes, que queria saber
Se termos 45 organizações, 15 organizações por cada região, será realmente representativo, considerando que a maioria populacional no nosso país são jovens e que temos várias organizações juvenis ao longo do nosso país? Dizer que esses números ainda são muito poucos, mas o nosso projeto é muito ambicioso porque nós temos uma teoria de mudança muito clara. Por que é que nós pretendemos trabalhar com organizações da sociedade civil de jovens? Porque nós estamos cientes que estas organizações já estão a desenvolver ações de mudança, já estão a capacitar jovens. O que nós pretendemos com isso é levar a nossa visão como Plan International, como CDD, levar a nossa visão para estas organizações que já estão a trabalhar a nível das nossas localidades, distritos, como forma de alcançar o maior número de jovens. Se eu, por exemplo, trabalho com 15 organizações a nível da zona centro do nosso país, eu tenho a certeza que cada uma daquelas organizações também tem a sua rede de organizações com as quais tem trabalhado. E é desta forma que nós pretendemos alcançar o maior número possível de jovens. Conforme podemos ver, nós esperamos, no final do projeto, ter um impacto de cerca de 26 mil e tal jovens a nível nacional. Como eu vinha dizendo, a nossa teoria de mudança passa mesmo por capacitar estas organizações de jovens para que estas organizações possam capacitar outras organizações e desta forma termos efetivamente jovens a participar nos processos democráticos do nosso país. Uma outra pergunta tinha a ver mesmo com a questão da capacidade das organizações da sociedade civil, a capacidade de gestão. Nós pretendemos trabalhar com líderes de organizações juvenis da sociedade civil. E um dos principais pontos de agenda é capacitar estes líderes e as suas próprias organizações em diferentes áreas que a minha colega Nina apresentou, que esteve aqui a apresentar. Questões que têm a ver com empreendedorismo juvenil, emprego e empregabilidade, como fazer advocacia pelo emprego para jovens, como fazer advocacia pela mudança social, assim de um modo geral. Nós teremos este momento de fortificar a capacidade e monitorar o processo de implementação das atividades que estes jovens vão desenhar durante o desenvolvimento do nosso projeto. Então, nós pretendemos, desta forma, transformar e melhorar a ação das lideranças das organizações juvenis do nosso país. Dizer também que, como projeto Sou Jovem, nós não pretendemos em nenhum momento trabalhar como uma ilha. Nós vamos trabalhar com organizações de jovens. Na verdade, o projeto é isso. Nós queremos fortificar as organizações de jovens. Vou passar a palavra para o meu colega Maluana. Muito obrigado, colega Luiz. Também gostava de passar em revista e de forma muito breve as questões que foram colocadas. Houve questões, mas houve também contribuições. E permitam-me ir na lógica sequencial. A primeira questão estava ligada à abertura para potenciais parcerias e foi apresentada pelo Conselho Nacional da Juventude. Na verdade, do voluntariado, assim que é. Na verdade, o projeto tem uma componente forte de busca de sinergias. Por isso é que um dos elementos fortes nos quais o projeto vai apostar numa primeira fase, sobretudo tendo em conta as regiões ou as províncias em que o projeto será implementado, é justamente o mapeamento. Porque primeiro é preciso identificar estas organizações que trabalham na defesa dos direitos da juventude, identificar as suas necessidades e, por via disso, definir quais são os mecanismos mais adequados para apoiar ou fortalecer essas mesmas organizações lideradas por jovens. Portanto, há aqui uma necessidade de diferenciar projetos, aliás, organizações que trabalham com jovens e outras iniciativas
que estão a trabalhar com jovens. Por um lado, temos organizações, por outro lado, temos iniciativas que já estão a trabalhar tendo como grupo-alvo os jovens. Portanto, o nosso foco são justamente as organizações e o objetivo é fortalecê-las de modo a que elas possam, de forma mais eficaz, implementar as suas atividades. Questão similar ligada às sinergias foi levantada pelo colega do Ministério do Gênero, Criança, Gênero e Ação Social, o qual fez menção ao fato de a Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego ter programas ligados à juventude. Portanto, questiona como é que será a comunicação entre as iniciativas já existentes a nível governamental e o projeto. Em relação a isso, temos a informar que, felizmente, o projeto tem um steering committee, que é, na verdade, um órgão de nível estratégico do projeto para orientar o processo de implementação da iniciativa, e a ligação com a Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego vai nos permitir trabalhar de forma mais direta com os programas já implementados, de modo a evitar que haja duplicação ou que percamos o foco no processo de implementação. Para além desta questão, foi levantada uma outra que também está associada à questão do networking e das parcerias. Para além das atividades que serão desenvolvidas no âmbito das formações, haverá diálogos, haverá workshops. Portanto, todas as organizações que operam nos distritos e nas províncias abrangidas terão possibilidade de se engajar neste processo. Foi feita menção ao fato de 15 organizações por região refletirem um número bastante reduzido, tendo em conta a densidade populacional ou o número de jovens no país. É verdade, mas em relação a esse aspecto, é preciso notar também que o projeto tem uma perspectiva de cascata, ou seja, ao treinarmos organizações lideradas por jovens, esperamos que estes jovens possam replicar o conhecimento que obtiveram a outros jovens. Portanto, estaríamos desta forma a multiplicar os agentes de mudança, não nos circunscrevendo apenas àqueles que, digamos, que serão os beneficiários diretos da nossa intervenção. E este processo também não se esgota nas interações presenciais. Será maximizado o uso das tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia temos as redes sociais. Nós sabemos que os jovens estão nas redes sociais, portanto, iremos ao encontro dos jovens através das redes sociais e outras plataformas de interação virtual. Foi colocada também uma questão muito sensível sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Esta é, de fato, uma questão sensível e o projeto já tem perspectivas de engajamento com as diferentes organizações que trabalham nessa componente. Portanto, ao invés de colocar de forma impositiva o nosso modelo de trabalho com essas organizações, importa dizer que ao longo do processo de implementação do projeto, teremos oportunidade de interagir com essas organizações, de modo a ouvir delas como podemos identificar linhas de interesse comum e cooperar também para o seu fortalecimento, de modo a materializar a lógica de inclusividade que está patente na iniciativa. Portanto, para já, são essas as considerações que tenho e muito obrigado. Muito obrigada, doutora Nina Yengo. Muito obrigado, doutor Américo Maluana. E muito obrigado, doutor Luís Kwambe, pelo esclarecimento das dúvidas dos nossos participantes. Esclarecidas as questões, gostava de pedir que tomassem os vossos lugares e anunciar o último momento do nosso evento de lançamento do projeto Sou Jovem. Peço uma salva de palmas para os nossos oradores, por favor. Gostava de convidar para dar as observações finais, para fazer o discurso de encerramento, um representante da Plan International Moçambique. E este momento será seguido de uma foto família que irá marcar o fim do nosso evento.
Juventude lidera a mudança, não é? Juventude lidera o quê? É isso mesmo. Em nome da Plan International, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui. Nós ouvimos o que o projeto vai fazer, vimos o que o projeto vai fazer e também ouvimos, vimos como o projeto vai fazer. Ficou muito claro que o sucesso deste projeto precisa apoio, coordenação para todos nós em diferentes níveis. Estamos a agradecer a presença do Secretaria de Estado e Emprego. Precisamos bastante apoio deles e também continuamos a agradecer o apoio da delegação União Europeia para financiar o nosso projeto. Então, e os outros different levels, precisamos esta coordenação quando nós avançamos para alcançar os objetivos para este projeto. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, mas lembra, hoje todos nós somos jovens, não é? Somos jovens. Muito obrigado. Com esse discurso, deu-se por encerrado o nosso evento de lançamento do projeto Sou Jovem, Juventude Lidera a Mudança. As dúvidas que não foram esclarecidas, com certeza teremos algum momento de interação durante o nosso networking, mas antes do networking teremos uma foto de família e peço o apoio do nosso protocolo para este momento. Podemos dirigir-se à nossa foto família, que será provavelmente nas escadas.